Boa noite. Que bom que está aqui nessa igreja, mais uma quarta Kids. Agora vamos orar. Mas antes abram nossas Bíblias no livro de Daniel para orarmos. Amém. Seja justificamente. Amém. Pai querido que estás no céu, muito obrigado por mais uma quarta Kids que eu vou pregar e auxilie nessa pregação, que abençoe todos os irmãos que estão aqui dentro da igreja e os que estão lá fora. Que o Senhor dê esperança para cada um, que a gente possa voltar para as nossas casas felizes e cheios do seu Espírito, em nome de Jesus, amém. Amém. Agora vamos abrir nossas Bíblias em Daniel, capítulo 1, versículo 1 a 3. Quem já achou, diga amém. Amém. Vou esperar ainda aqui, tô vendo que ainda tem gente procurando. Deixa eu ver. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Deixou que obedecer às regras do rei. Mas o que eram regras do rei naquela época? Era comer a comida do rei, vestir as roupas babilônicas, ou as roupas da terra do povo, falar a língua dos caldeus e praticar a mesma religião. Agora vamos avançar mais um pouco para Daniel, capítulo 1, versículo 8 a 15. Quem já achou, diga amém. Amém. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Ou quer dizer, seria
cozinheiro-chefe devido à ligação que possuía com Deus. Deus o honrou por sua fidelidade. Amém. Agora vamos avançar mais um pouquinho. Agora vamos ainda para o capítulo 1, versículo 17. Ora, estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Dá para ver que pela ligação de Deus e Daniel confiando nele, a seguir a gente vai ver que Daniel interpreta um sonho e uma visão ao mesmo tempo. Agora vamos para o capítulo 2. Vamos para Daniel, capítulo 2, versículo 1 a 2. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então dá para ver que o rei sonhou, e aí ele chamou os sábios, os feiticeiros, os encantadores, os caldeus, os magos, os sacerdotes. Eles também podiam ajudar em alguma coisa. Agora Daniel, capítulo 2, versículo 5 a 6. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa certa, se não me contarem o sonho, a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se me contarem o sonho, a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem o sonho, a sua interpretação. E Nabucodonosor pediu, né? E ele ameaçou os caldeus. O que era caldeus? Caldeus era os babilônios, os povos que viviam da Babilônia e da Pérsia e da Média. E ele ameaçou cortá-los em pedacinhos. Tá. Agora vamos para o capítulo 2 ainda, de 11 a 12. Versículo 11 a 12. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Ao ouvir isto, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Bom, eles estavam certos de um lado, que não tinha ninguém na terra que pudesse interpretar o sonho. Mas outro lado que não está muito certo é que eles disseram
porque me deste sabedoria e poder. E agora me revelaste que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então Deus revelou a Daniel o sonho e a interpretação do rei. Também a mesma coisa foi com José, que conseguiu interpretar o sonho e a interpretação do sonho do faraó, né? É bem parecida essas histórias de Daniel e José, nessa parte da interpretação e o sonho. Agora vamos prosseguir mais para Daniel capítulo 27. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. E o Senhor dos reis, na verdade. É quem revela mistérios. Aqui, desculpa. Daniel respondeu na presença do rei: o mistério que o rei existe, nem sábios, nem magos, nem cantadores o podem revelar. Agora o 31. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé bem na sua frente. A aparência dela era terrível. Agora a estátua aqui. A cabeça era de ouro, que significava o Império Babilônico, Babilônia, que se estendeu desde 605 a.C. até 539 a.C. E aí, depois que caiu, veio o Império Medo-Persa, que foi a junção da Média e da Pérsia, que foi de 539 a.C. até 331 a.C. E depois veio o Império Grego. E aí veio esse império era muito poderoso. E o filho de Filipe, chamado Alexandre o Grande, que muitos conhecem, ia dominando o mundo rapidamente, até que ele se quebrou, morreu. Eles dizem que ele morreu de alguma doença na Índia ou bebeu vinho, só que estava envenenado. Tem várias versões como ele morreu, mas não sabemos ao certo. E aí depois dele veio seus 4 generais, que se tornaram os 4 reis gregos. E depois desses 4 reis veio um império tão grande que estava dominando o mundo, que tinha o poder de um braço de ferro que ia dominando as nações muito rapidamente, que é Roma, que é as pernas de ferro, que foi de 168 a.C. até 476 476 depois de Cristo. E aí, depois desse reinado, veio as nações bárbaras que destruíram completamente o Império Romano. As germânicas, as
continentes. É engraçado que tentaram ir à Europa várias vezes, né? Agora vamos para Daniel, capítulo 2, versículo 44 a 45. Mas nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, maravilha que Deus revelou a Daniel a interpretação e o sonho. E ainda salvou eles de morrer, não só Daniel e seus amigos, mas todos os sábios e magos da Babilônia. E que Daniel tinha tanta conexão com Deus que conseguiu interpretar o sonho e revelar o sonho. E a pedra que vem, significa, quem sabe? Certo? A volta de Jesus. Jesus voltará como um meteoro, mais forte que um meteoro e mais rápido, e buscará os seus servos e queimará a terra com fogo e enxofre. E depois, quando ele voltar, ele criará uma nova terra. Agora, o último versículo da noite, da mensagem. 47 do capítulo 2. O rei disse a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Amém. Então, ainda por salvar vidas e interpretar o sonho com a ajuda de Deus, Daniel ainda foi o chefe dos sábios e o conselheiro da Babilônia. E os seus amigos foram administradores da Babilônia. Para ver como Deus é poderoso. Amém, igreja? Amém. Agora vamos fazer uma pequena oração para finalizar essa mensagem. Oração de joelhos. Fechem seus olhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia. Que o Senhor conceda essa noite abençoada, essa quarta Kids, para a gente, para as crianças serem abençoadas com uma mensagem que elas podem fazer. Que todo ano essa emoção seja repetida. Que o Espírito Santo tenha enchido todos os que estão aqui. Que refletimos sobre Daniel e seus amigos. Como a gente pode fazer coisas milagrosas com a ajuda de Deus. Amém. Se tivermos conexão e fidelidade muito forte com Ele,
nós teremos isso que Daniel conseguiu fazer. Que Deus nos leve de volta para as nossas casas na tua segurança, que essa igreja esteja cheia do Espírito Santo e que essa mensagem seja lembrada em muitos países. Essa mensagem de Daniel, muito importante e interessante. Que possamos voltar felizes, vivos e cheios do seu Espírito aqui na igreja sábado. E que a gente não se esqueça dessa história tão milagrosa e interessante. Nos dê a tua paz, em nome de Jesus, amém. Amém. Só avisando que essa é a parte 1 da pregação de Daniel. Na próxima pregação que eu fizer vai ser a parte 2, tá bom? Tá bom. Abraço. Agora nós vamos cantar O Breve Jesus Voltará. Eu gostaria de convidar a mamãe para cantar comigo. Tá. E o papai. Mamãe e o papai. Povo de Deus, a trombeta tocar, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levar, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Jesus regressa do céu, breve Jesus voltará. Gratos alegres as novas cantar, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales do som ecoar, breve Jesus voltará. Ondas do mar a canção entoar, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fomes nos vão entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já estão a saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Agora vamos fazer a oração de despedida. Posso fazer? Oração de joelhos. Tá em pé mesmo. Paizinho querido, muito obrigado por mais uma noite, Quarta Kids. Que essa Quarta Kids seja abençoada para todos que vieram. Que a gente possa voltar para as nossas casas com segurança, alegres e felizes e cheios do seu Espírito. Que tivemos essa mensagem, acabamos de cantar esse louvor. Nos dê a tua paz, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja.